Fernando Diniz na seleção brasileira. Por incrível que pareça, eu tenho lido, escutado de muitas pessoas influentes do mundo do futebol e de torcedores também, torcedores de muitos clubes, pedindo o Fernando Diniz na seleção brasileira para o próximo ciclo, né? Eu gravo esse vídeo aqui no dia seguinte da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar para a Croácia, tá? Os vídeos são atemporais, eu não sei quando você vai assistir. E esse vídeo aqui tem tudo a ver com o Fluminense. Tem tudo a ver com o futuro do Fluminense e do futebol brasileiro, tá? Lembrando que isso aqui é um vídeo, galera, de reflexão, tá? Eu tô pensando muito, tenho pensado muito sobre futebol, sobre o futuro do Fluminense, o que vai ser de nós a partir de 2023 e do que a gente verá também no comando da seleção brasileira para o próximo ciclo, né? O presidente da CBF aí já falou que só vai começar a pensar no nome do novo técnico a partir de janeiro. Então, já pensou a gente perde nosso comandante? Fica uma pergunta, quem iria substituí-lo no Fluminense? Se ele fosse para a seleção brasileira, será que o Diniz daria conta do recado? Ele está preparado para isso? Daria certo? Não daria certo? Muitos que estão pedindo o Fernando Diniz da seleção brasileira estão usando a justificativa que chegou a hora do Brasil voltar a ser o país do futebol arte. Jogar bonito e conseguir resultados. Que foi o que ele conseguiu no Fluminense nessa temporada, né? Até então, na carreira dele, ele conseguia jogar bonito, mas não conseguia resultados. Esse ano ele conseguiu conciliar as duas coisas. Mas será que quem vence no futebol joga bonito? É sobre isso que eu vou debater nesse vídeo aqui com vocês, tá? Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense e torcedores de outros clubes também, que gostam de falar de futebol, gostam de debater. Sejam todos bem-vindos, viu? Todo comentário aqui é muito válido, desde que não tenha ofensas, ataques. Seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever no canal, deixar teu like, você vai ajudar pra caramba o meu trabalho. Aqui no primeiro link da descrição, eu deixo o aplicativo OneFootball para vocês, que já me ajuda há pelo menos 5 anos. Me ajuda como torcedor a ficar por dentro sobre tudo no mundo do futebol. Na Copa do Mundo agora foi e ainda será, porque a Copa não acabou. Acabou para o Brasil, né? Mas eu, como apaixonado por futebol, vou torcer para Portugal, vou assistir ali os joguinhos e tal. Então no OneFootball você consegue todos os dados, estatística, melhores momentos após os jogos, assim como no Campeonato Brasileiro da Série A e B. Então se você não baixou e gosta de futebol, vai aqui no primeiro link da descrição e baixe o OneFootball, tá legal? Bom, vamos lá. Quem tá pedindo o Fernando Diniz na seleção brasileira tá pedindo porque tem que mudar. Não, tem que mudar, chega desse futebol feio, tudo mais. Aí eu comecei a fazer uma reflexão, rapaziada. E aí vocês podem me ajudar aqui nos comentários, caso eu esqueça de alguma coisa, algum detalhe, algum time, alguma seleção, tá? Nós estamos aí já com 2 seleções nas semifinais da Copa do Mundo, Argentina e Croácia vão se enfrentar, e o outro duelo da semifinal vai sair dos jogos de hoje, né, que ainda não aconteceram. França e Inglaterra e o jogo de Portugal, né, o jogo de Portugal. Aí eu fico perguntando o seguinte para vocês, Portugal e Marrocos, né? Eu fico perguntando o seguinte para vocês, quem foi o destaque dessa Copa do Mundo? Quem é o craque da Copa do Mundo? Qual é a melhor seleção da Copa do Mundo? Até agora nós não temos. Tivemos europeus perdendo para sul-americano, para seleções asiáticas. O futebol mudou. O futebol tá feio. O futebol não é mais aquele futebol arte que o Brasil apresentou até a década de 70. Porque o título de 94, longe de ser futebol arte. 2002, melhorou um pouquinho, mas você tinha na dupla rival do Ronaldo ali os 2 jogadores decisivos. Será que jogar bonito dá espetáculo ganha campeonato? E aí eu começo a voltar, aí eu volto para nossa realidade, eu volto pro Fluminense e eu volto pro Fernando Diniz, tá? Vamos falar aqui de futebol brasileiro. Ano de 2022. Quem foi o campeão brasileiro? Foi o Palmeiras. O Palmeiras, ele joga um futebol arte? O Palmeiras joga bonito? Ou o Palmeiras é um time reativo que se preocupa em se defender e contra-atacar muito bem? O Palmeiras é um time muito eficiente e dificilmente perde jogos. Mas o Palmeiras joga um futebol bonito? O Palmeiras dá espetáculo? Eu acho que não.
Quem foi o segundo colocado do Campeonato Brasileiro? Internacional. Com excelente trabalho de quem? Mano Menezes, que é um dos nomes cogitados para ser o técnico também da seleção brasileira. Bom, o Mano não precisa falar, né? Treinador extremamente defensivo, retranqueiro, que joga por uma bola, mas que conquista resultados. Foi assim que ele levou o Internacional ao vice-campeonato brasileiro. Ou seja, os dois primeiros colocados do Brasileirão, a Palmeiras principalmente, apesar de ter uma equipe qualificada, com muito dinheiro para contratar quem ele quiser, ele não joga um futebol bonito. Ele não joga um futebol arte. Ele joga um futebol de resultado. Fernando Diniz conseguiu, pela primeira vez na carreira dele, terminar um trabalho sem ser demitido. Ele conseguiu aliar nessa temporada um futebol arte, um futebol belo, que todos nós, torcedores do Fluminense, estamos com saudade de assistir, com um resultado dentro de campo. Mas isso demorou. E quando eu falo que ele conseguiu aliar porque o Fluminense terminou na terceira colocação, que para o elenco que a gente tem é um bom resultado. Mas na Copa do Brasil o Fluminense fracassou. Na Sul-Americana, onde o Diniz pegou pela metade, o Abel tinha feito 3 jogos e ele pegou mais 3 jogos, ele conquistou a maior vitória de um time brasileiro numa competição sul-americana. 10-1 lá na Bolívia. Só que não adiantou de nada. O Fluminense foi eliminado. Tá? Voltando para a Copa do Mundo novamente. A seleção que derrotou o Brasil nos pênaltis, que é a Croácia, ela joga um futebol extremamente burocrático. Extremamente burocrático e por resultados. É a 8ª disputa de mata-mata que a Croácia faz, todas na prorrogação e nos pênaltis. A Croácia ela foi para a final da Copa de 2018, passando pelas 8ª, as 4ª e as semis, na prorrogação / pênalti. A Croácia está na semifinal da Copa do Catar, tendo vencido apenas um jogo nessa Copa do Mundo, que foi contra o Canadá. Você parou para pensar nisso? Que a Espanha do Luiz Henrique jogava um futebol arte, belo, a gente até comparou com o dinizismo, e já caiu fora da Copa do Mundo, saiu para Marrocos. Você já parou para pensar que a seleção brasileira tentou em alguns momentos jogar um futebol arte, um futebol ofensivo? Afinal de contas, pelo menos foi isso que o Tite tentou, né? Rafinha por um lado, Vinícius Júnior, Richarlison e Neymar. Mais o Paquetá jogando de segundo volante improvisado, ou seja, era uma seleção muito ofensiva na teoria. Porque na prática, o que o Brasil fez de bom nessa Copa do Mundo foi o segundo tempo contra a Sérvia e o primeiro tempo contra a Coreia do Sul. O Brasil ele foi melhor contra todos os adversários, mas jogar bem, apresentar aquele futebol espetáculo, em meio tempo de 2 jogos. Nada mais do que isso. A pergunta que eu deixo para vocês, a reflexão nesse vídeo é: será que jogar bonito, será que o futebol arte ainda é capaz de conquistar algo? Essa é a minha reflexão. Será que o Fernando Diniz, no Fluminense, em 2023, se ele não adaptar o estilo de jogo dele para conseguir conquistar os resultados acima de qualquer coisa, que vai totalmente de encontro ao discurso que ele usou lá atrás, que eu já até acho que ele mudou, que para ele ganhar de qualquer jeito não importa, que tem que ganhar do jeito que ele gosta, que é jogando bonito, dando espetáculo. Será que dessa forma ele vai conseguir conquistar troféus, conquistar títulos, que na verdade é o que interessa no mundo do futebol? Ou algum torcedor que está aí do outro lado prefere a seleção de 82 à seleção de 94? Você pode até preferir, você que viveu a seleção de 82, você pode até ser um cara que tem a saudade daquilo. Mas você prefere a seleção de 82 que a de 94? Quem ficou na história foi a seleção de 94 conquistando o tetracampeonato. A seleção de 82 fica viva somente na memória dos saudosistas. No futebol, pessoal, o que importa é a conquista. E eu tenho sérias restrições, ou pelo menos muitas dúvidas, se o futebol espetáculo, bonito, ofensivo, jogado para frente, é o que vai conquistar títulos e nos dar alegrias nos próximos anos. Quando eu falo nos dar, não só torcedores do Fluminense, não, como torcedores da seleção brasileira também, tá? Eu realmente estou bastante preocupado com o futuro que o futebol
tá levando. Tá legal? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. É apenas uma reflexão. Quero ouvir, quero ler, na verdade, né? Bastante a opinião de vocês, tá? Não poupem caracteres. Escrevam, escrevam, escrevam. Tá legal? Fique com Deus, pessoal. Forte abraço.